Capítulo 190, Funeral. Autor, Rafael Batista. Revisão, J.F.P. Após 2 lutas nas quais Zhao Tian venceu o gigante e o diabo, ninguém, absolutamente ninguém, ousou duvidar do que ele era capaz de fazer. Enquanto o gigante permanecia de joelhos, o diabo estava deitado no chão após uma derrota tão rápida que ele não foi sequer capaz de mostrar tudo o que tinha. Clap. 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 De repente, enquanto olhava para o Zhao Tian, Bacari começou a bater palmas lentamente. Clap. 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 Rapidamente, os outros membros do pelotão que assistiram às lutas, também começaram a bater palmas, até que o único som que podia ser escutado naquele lugar era uma intensa salva de palmas. Esse cara seria um excelente companheiro de guarda. Ribur comentou enquanto também batia palmas. Enquanto as palmas soavam, Zhao Tian, que não estava nem um pouco constrangido, deu um sorriso orgulhoso, olhou para o tenente Jones e falou: "Eu acho que isso foi o suficiente para te mostrar o que eu prometi." Imediatamente, o tenente Jones sorriu e caminhou na direção do Zhao Tian enquanto respondia: "Se você me tiver mais alguma surpresa na manga, eu certamente começarei a duvidar de todas as verdades deste mundo." Haha. Zhao Tian riu, antes de dizer: "Eu acho que lhe devo algumas explicações." O tenente Jones, por sua vez, tocou nos ombros do Zhao Tian e falou: "Você não me deve explicação nenhuma. O corpo e os poderes são seus. Então, eu não tenho nada a ver com os mistérios por trás disso." Essa foi uma das raras vezes que uma pessoa deixou a sua curiosidade de lado e entendeu que a vida do Zhao Tian não era da sua conta. Por causa daquelas palavras do tenente Jones, Zhao Tian deu um olhar agradecido para ele e disse: "Senhor, você não faz ideia do quanto isso me faz acreditar que eu acertei ao confiar no Senhor." O tenente Jones colocou a mão no peito e respondeu: "Obrigado. Ser um homem de princípios é uma obrigação, mas essa é uma decisão extremamente ingrata, e escutar tais palavras é uma excelente forma de saber que o meu esforço foi reconhecido." A cada palavra e ação do tenente Jones, Zhao Tian tinha a confirmação de que estava confiando na pessoa certa. Diante disso, ele resolveu fazer um pedido que há algum tempo o incomodava. "Zhao Tian, senhor. Eu sei que o senhor já fez mais do que devia por mim, mas eu posso te pedir mais uma coisa." "Diga." O tenente Jones falou enquanto acenava, indicando que era para o Zhao Tian prosseguir. "É sobre o clã da graça." Zhao Tian comentou, antes de continuar: "Aquele clã já estava arrasado antes mesmo dos acontecimentos recentes, mas agora todos aqueles jovens perderam os seus 2 únicos guias e as suas principais referências. Você pode me ajudar a ajudá-los?" "Sim. O que você tem em mente?" Sem pestanejar, o tenente Jones respondeu. "Zhao Tian, há algum tempo, eles conseguiram uma boa independência financeira, mas, no momento, os problemas financeiros são as menores preocupações daquelas pessoas. Sem o ancião Namukyondo, aqueles jovens não conseguirão lidar com as pressões externas que cairão sobre eles, e eu temo que o futuro daquele clã esteja em risco." Assim que as palavras do Zhao Tian caíram, o tenente Jones concordou com a cabeça e falou: "Eu também já tinha pensado nessa questão, mas eu ainda não consegui ninguém que se dispusesse a guiar aqueles jovens. Eu assumirei essa função." Zhao Tian falou, antes de explicar: "Eu precisarei que o senhor me deixe ficar no clã da graça e envie alguns dos seus homens para me ajudar a defender aquelas terras, sob o pretexto de fazerem parte de uma equipe de vigilância." Imediatamente, após entender o plano do Zhao Tian, o tenente Jones sorriu e respondeu: "Esse é um bom plano, eu concordo com ele. Contudo, não me leve a mal, mas você é quase tão jovem quanto todos aqueles garotos. O que você poderia fazer para ajudá-los sozinho?" A resposta do tenente Jones foi a resposta que o Zhao Tian queria escutar:
Porém, as próximas palavras dele carregaram um ar de dúvida. Rapidamente, Zhao Qian, que entendeu os motivos por trás daquelas dúvidas, colocou a mão no peito e respondeu: Senhor, por favor, confie em mim. Eu posso ser jovem, mas possuo um conhecimento do elemento da vida, infinitamente superior à maioria das pessoas. Além do mais, o Senhor pôde ver o que eu fiz agora há pouco. Eu tenho certeza que posso ajudá-los a trilhar o verdadeiro caminho marcial. Mesmo após todas aquelas palavras do Zhao Qian, o tenente Jones ainda não tinha se convencido. Contudo, enquanto olhava para os olhos e a expressão do Zhao Qian, que exalava autoconfiança, o tenente Jones resolveu dar uma chance a ele, dizendo: Eu deixarei que você tente me provar que estou errado, mas eu quero que você fique ciente de que continuarei procurando por alguém que seja mais adequado para essa função. Zhao Qian, isso é justo. Se eu não provar que estou qualificado para essa função, eu a entregarei de bom grado a quem quer que o senhor indique. Após chegarem a um consenso, Zhao Qian e o tenente Jones se viraram para os outros membros do pelotão dos renegados enquanto o segundo falava: Bakari, Ribur e Areni. Vocês estão encarregados de acompanhar o Zhao Qian. As suas ordens são claras. Vocês devem vigiá-lo e protegê-lo. Ajam como se fossem uma equipe de escolta comum. Imediatamente, Bakari, Ribur e Ayareni, que era a jovem indígena que fez parte da equipe que escoltou o Zhao Qian, deram um passo à frente e concordaram. Senhor, por favor, permita que eu também participe dessa missão. Surpreendentemente, o gigante se levantou e pediu para fazer parte da equipe de vigilância. O tenente Jones, por sua vez, olhou para o gigante e percebeu que a vontade dele era quase tangível. Contudo, antes que ele pudesse responder à solicitação do gigante, outra voz caiu. Senhor, eu também gostaria de participar desse grupo. Diablo falou enquanto se levantava e se prostrava na frente do tenente Jones. Após olhar para aqueles dois jovens, o tenente Jones falou num tom de aviso: se vocês fazem tanta questão de participar do grupo de vigilância, eu permitirei. Porém, eu sei como são as suas personalidades, então, na primeira confusão que vocês criarem, eu mesmo os punirei, com as minhas próprias mãos. Imediatamente, mesmo após escutarem aquelas ameaças, o gigante e o diabo responderam: sim, senhor. Agora que tinha uma equipe definida, o tenente Jones olhou para os Zhao Qian e falou: evite conversar com eles. Vocês têm que agir como se fossem desconhecidos e demonstrar que não estão satisfeitos com o que está acontecendo. Assim que o Zhao Qian acenou com a cabeça, concordando com aquilo, o tenente Jones se virou para o grupo e falou: o mesmo vale para vocês. Evitem conversar com ele e mantenham-se à distância. Assim que terminou de dizer o que precisava ser dito, o tenente Jones acenou, indicando que o grupo poderia partir. Primeiro, Zhao Qian saiu do pelotão dos renegados sozinho. Depois, Bakari, Yareni, Ribur, Diablo e Gigante, seguiram-no enquanto mantinham-se a uma distância de 300 a 400 metros. Após alguns minutos de caminhada, Zhao Qian chegou ao vilarejo mais próximo do pelotão dos renegados. Ei! Aquele ali não é. Assim que viu o Zhao Qian, um dos moradores do vilarejo cutucou uma mulher e comentou. A mulher olhou para o Zhao Qian e respondeu: é ele mesmo. Foi ele quem matou um membro da guarda de Turup, e é o principal suspeito da morte do ancião Namuk. O que? Como ele pode estar livre? Será que ele fugiu? Vamos capturá-lo. Não? Nós devemos informar a guarda de Turup. Enquanto o Zhao Qian caminhava pelo vilarejo, as pessoas o observavam enquanto cochichavam e pensavam no que deveriam fazer. Alguns queriam agir e capturá-lo, outros queriam evitar o confronto e deixar que a guarda de Turup o capturasse. Parem de dizer essas coisas. Vocês vão acabar se metendo em problemas. Você não sabe o que aconteceu. Aquele garoto foi inocentado. Parece que alguém armou para incriminá-lo. Eu estou dizendo a verdade.
A decisão de inocentá-lo partiu diretamente da cúpula dos oficiais, da guarda de Turup. Minha nossa! Eu quase ataquei um inocente. Antes que alguém tomasse uma atitude impensada, alguns dos moradores que sabiam sobre a inocência do Zhaotian explicaram o que tinha acontecido. Mesmo que agora soubessem da inocência do Zhaotian, as pessoas continuaram olhando para ele enquanto ele saía do vilarejo. Enquanto o Zhaotian pisava na saída do vilarejo, a equipe de escolta entrou no vilarejo. Olhe! Aqueles 5. Eles pertencem ao pelotão dos renegados. Parece que eles estão vigiando aquele garoto. Agora sim. Eu estou mais tranquilo. É ótimo saber que tem alguém de olho nele. As pessoas continuaram cochichando enquanto observavam a passagem da equipe de vigilância. Após algumas horas, Zhaotian finalmente chegou ao Clã da Graça. Durante a sua caminhada, ele passou por diversos lugares e em todos eles foi o alvo dos olhares e dos cochichos do público. Pom! Pom! Assim que chegou no Clã da Graça, Zhaotian escutou os sons de uma trombeta e os choros de algumas pessoas. Imediatamente, Zhaotian soube o que estava acontecendo e caminhou em silêncio até um campo onde todo o Clã da Graça estava reunido. Naquele campo, haviam vários jovens, vestidos de preto. Esses jovens estavam ajoelhados diante de 2 caixões. Youssef, que parecia ser o líder agora, se prostrou diante dos caixões enquanto falava, os 2 últimos remanescentes da geração mais velha do nosso clã. Caíram. Hoje, nós nos despedimos de um sábio pai, e de um atencioso e perseverante irmão. Nós devemos colocar em prática os ensinamentos desses 2 homens e realizar o futuro que eles vislumbravam para as futuras gerações do Clã da Graça. Depois de dizer aquelas palavras, Youssef se levantou, carregou um dos caixões e o colocou em uma cova. Depois, ele pegou uma pá e falou enquanto jogava um pouco de terra sobre o caixão: irmão, descanse em paz. Você sempre será lembrado como um motivo de inspiração para nós e as futuras gerações. Depois de fazer aquilo, Youssef retornou, carregou o outro caixão, o colocou em uma cova ao lado da cova do Yondo, e falou enquanto jogava uma pá de terra sobre o caixão: ancião, o Senhor foi um pai para todos nós. Quando perdemos os nossos pais e irmãos mais velhos, foi o Senhor quem assumiu essa função para si e acalmou os nossos corações, agindo como um verdadeiro pai, guia e líder. Após dizer aquelas palavras, os olhos do Youssef, que já estavam vermelhos de tanto chorar, novamente se encheram de lágrimas e ele finalizou enquanto chorava: descanse em paz. Ancião, acredite naqueles que foram guiados por ti, e saiba que nós faremos o possível e o impossível, para que o nosso clã tenha um futuro ainda melhor do aquele que o Senhor almejou. Após o cair daquelas palavras, os outros jovens do Clã da Graça se levantaram enquanto choravam. Depois, um a um, eles pegaram aquela pá que o Youssef segurava e jogaram um pouco de terra sobre os caixões enquanto se despediam do Yondo e do ancião Namuk. Diante de uma cena como aquela, que ao mesmo tempo que era bela e pura, era triste e desoladora, Zhaotian sentiu algumas gotas de lágrimas escorrerem pelo seu rosto e caminhou até o grupo. Assim que viram a aproximação do Zhaotian, todos os jovens olharam para ele enquanto as suas faces enrugavam e eles sentiam vontade de rasgá-lo com os dentes. Zhaotian aceitou aqueles olhares e continuou caminhando, até que um dos jovens cuspisse na cara dele. Assim que aquela cusparada atingiu o seu rosto, Zhaotian parou de andar, limpou o rosto com a mão, acenou com a cabeça para o jovem, indicando que estava de acordo com aquela reação. E continuou andando. Durante aquele curto caminho, Zhaotian levou outras cusparadas, mas não deu nenhum sinal de irritação ou reação, ele apenas seguiu em frente, até chegar ao Youssef. PHFPT. Bang. Assim que chegou ao Youssef, Zhaotian esticou a mão direita, pedindo para jogar uma pá de terra sobre os caixões. Porém, Youssef cuspiu na cara do Zhaotian e usou a pá para golpeá-lo na cabeça.
A pá amassou na cabeça do Zhao Tian, mas ele sequer foi arranhado ou sentiu alguma dor. A cabeça dele também nem se mexeu, mas interiormente. O coração dele doeu, pois ele sabia os sentimentos por trás daquelas ações. Isso é justo? Eu fiz por merecer. Zhao Tian comentou enquanto olhava nos olhos do Youssef. Youssef, por sua vez, não falou nada, ele apenas ficou encarando o Zhao Tian enquanto este se abaixava. Vup, 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 vup. Sob os olhares do Youssef e de todo o clã da graça, Zhao Tian se ajoelhou no chão e usou as suas próprias mãos para jogar um pouco de terra sobre os caixões. Os seus irmãos e filhos não estarão sozinhos. A luta e os sonhos de vocês se tornaram os meus sonhos e a minha luta. Eu peço perdão pelos meus erros. E prometo que eu mesmo farei com que esses jovens se tornem a maior força deste país. O nome do clã da graça não acabará aqui. Ele será difundido e conhecido por todo o mundo. Um dia, todo o continente Rio irá tremer quando escutar o nome deste clã. Zhao Tian prometeu enquanto continuava usando as mãos para jogar a terra sobre os caixões.